Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 1º de novembro. Governadores de estados como São Paulo, Rio e Minas determinam que as polícias militares liberem rodovias bloqueadas ilegalmente por caminhoneiros, mesmo as federais. Ministros do atual governo ignoram o presidente e dão os primeiros passos para a transição de poder. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne com o PT e anuncia o coordenador da equipe de transição, o vice-eleito, Geraldo Alckmin. E ainda, o frio surpreende moradores de Rondônia nessa época do ano. Agora no Brasil TV. O Supremo Tribunal Federal determinou que a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar atuem para liberar imediatamente trechos de estradas que estão bloqueadas. Os grupos dizem ser contra o resultado das urnas. Em São Paulo, os manifestantes fecharam a rodovia Hélio Smith, que dá acesso ao aeroporto internacional em Guarulhos. Dezenas de voos foram cancelados. A pista foi liberada por volta das 10 da manhã. Também houve bloqueios nas rodovias Regis Bittencourt e Castelo Branco, onde a tropa de choque da Polícia Militar atuou no fim da manhã. Em Goiás, pelo menos 16 trechos de rodovias estaduais e federais foram bloqueados. Na BR-060, em Anápolis, o grupo queimou pneus para impedir a passagem dos motoristas. Policiais rodoviários federais usaram enxadas para desobstruir a via. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Confederação Nacional dos Transportes e do vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, e determinou que a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares fizessem o desbloqueio das rodovias. De acordo com o ministro, o quadro fático revela com nitidez um cenário em que o abuso e desvirtuamento ilícito e criminoso no exercício do direito constitucional de reunião vem acarretando efeito desproporcional e intolerável sobre todo o restante da sociedade, que depende do pleno funcionamento das cadeias de distribuição de produtos e serviços para a manutenção dos aspectos mais essenciais e básicos da vida social. Moraes estabeleceu multa pessoal para o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, e para os caminhoneiros, de R$100 mil para cada hora em que a ordem for descumprida. Punição que começou a valer a partir da meia-noite desta terça-feira. O ministro determinou ainda, se for o caso, o afastamento do diretor-geral da PRF e prisão em flagrante de crime de desobediência. Cerca de uma hora depois de concedida a liminar, o diretor-geral da PRF encaminhou um ofício a diretores e superintendentes da corporação. No documento, Silvinei Vasques disse que, diante da necessidade de aplicação do máximo efetivo para a garantia da livre circulação nas rodovias federais, estavam suspensas as atividades administrativas não essenciais e as folgas de todos os policiais rodoviários federais. Após conceder a liminar ontem à noite, Alexandre de Moraes enviou o julgamento da ação para o plenário virtual, onde os votos são lançados no sistema eletrônico do STF. Nas primeiras horas da manhã de hoje, o plenário já havia formado maioria, confirmando a decisão individual do ministro. Num despacho desta terça-feira, Moraes reforçou que as prisões podem ser feitas em flagrante e que a Polícia Militar também pode atuar nas rodovias federais. Ainda de acordo com o despacho de hoje, os fatos trazidos ao conhecimento da Corte afetam não apenas a regularidade do trânsito nas rodovias, mas principalmente a segurança pública em todo o território nacional, inclusive por meio de condutas tipificadas na Lei 14.197 de 2021 como crimes contra as instituições democráticas. No fim da manhã, a Polícia Rodoviária Federal fez um balanço sobre a situação nas estradas, mas sem a presença do diretor-geral Silvinei Vasques. A assessoria da corporação informou que ele foi chamado para uma reunião com o ministro da Justiça, Anderson Torres. De acordo com a PRF, houve uma redução de ontem para hoje de bloqueios pelo país e, no momento, são 267 pontos de obstrução. A Polícia Rodoviária Federal afirma que está cumprindo a decisão do STF, que até a meia-noite de hoje já aplicou 182
multas, mas alegou que a operação é complexa. O diretor de operações da PRF afirmou que os policiais não estão sendo lenientes com os caminhoneiros. Em momento algum, certo? E eu quero deixar bem claro isso aqui, em momento algum a Polícia Rodoviária se omitiu. Determinação do senhor ministro da Justiça, determinação do nosso diretor-geral, certo? Para atuar desde o primeiro instante. Então essa foi a orientação e foi isso que a gente se preparou e é isso que nós estamos executando. Então não vai haver nenhum tipo de omissão da Polícia Rodoviária, como já não está tendo. A PRF disse ainda que já efetuou prisões e que está investigando a conduta de policiais que não estariam cumprindo a ordem de liberar as rodovias. Ao longo da manhã, governadores defenderam que as vias sejam liberadas. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, que apoiou Jair Bolsonaro nas eleições, disse que a Polícia Militar vai atuar no desbloqueio das vias do estado. E a partir de agora, nós vamos aplicar aquilo que determina a decisão judicial, iniciando com multas de R$100 mil por hora para cada veículo que esteja contribuindo com essa obstrução, a partir também daí fichando e eventualmente prendendo aqueles manifestantes que, porventura, resistirem a desobstruir as vias e, se necessário, o emprego de uso de força. As eleições acabaram, nós vivemos num país democrático, São Paulo respeita o resultado das urnas e nenhuma manifestação vai fazer com que a democracia do Brasil retroceda. Hoje de manhã, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, que também apoiou Bolsonaro, publicou um vídeo em uma rede social ordenando que as forças de segurança do estado tomem as medidas necessárias para desobstruir as vias interditadas. A eleição já acabou e agora nós temos de assegurar o direito de todos de ir e vir e também que as mercadorias cheguem onde precisa para não haver desabastecimento. Vamos cumprir a lei. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, mesmo partido do presidente, disse à TV Globo que deu ordem para o batalhão de choque liberar estradas e declarou que é preciso respeitar o resultado das urnas. Quem for vitorioso precisa ter a tranquilidade de reunir forças e trabalhar pelo Brasil. Em nota, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, também aliado de Bolsonaro, disse que o direito de livre circulação no território nacional é uma garantia do povo brasileiro e que é momento de pacificar o Brasil. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, que apoiou Bolsonaro, chamou de absurdas as manifestações e disse que a PM do DF está agindo. Subprocuradores do Ministério Público Federal pediram hoje ao Procurador da República no Distrito Federal, Peterson Pereira, a abertura de investigação contra o diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Os motivos são a suposta omissão da corporação em liberar estradas bloqueadas e as operações da PRF no último domingo, no dia da votação, relacionadas ao transporte público, que estavam proibidas por decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Para os subprocuradores, Silvinei Vasquez pode ter cometido os crimes de prevaricação e desobediência. Nós pedimos há pouco uma posição do diretor-geral da PRF e aguardamos retorno. A cobertura completa sobre os bloqueios, a atualização da situação nas rodovias federais, daqui a pouco no Jornal Nacional. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, participou hoje de uma reunião para tratar da transição de governo em São Paulo. O presidente eleito Lula chegou por volta de 11h30 da manhã para essa reunião num hotel na Zona Sul de São Paulo. Ele entrou direto pela garagem. A reunião contou ainda com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, do PSB, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e outras lideranças do partido, entre elas Aloysio Mercadante, coordenador do plano de governo, Gilberto Carvalho, os deputados Emídio de Souza e Marcelo Ramos. O ponto principal é resolver os próximos passos dessa transição de governo e as estratégias de articulação com a atual gestão. A reunião também fez um balanço das eleições, isto é, o que deu certo nas estratégias ao longo da campanha e o que não deu certo. A Patrícia Falcoski acompanhou essa reunião e, ao fim dela, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, anunciou que o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, vai coordenar a equipe de transição de governo.
Gleisi Hoffmann, ela disse agora há pouco aqui pra gente que todos os partidos aliados vão participar dessa transição e que, de fato, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin será aí o coordenador. Ela também informou pra gente que nenhum nome, sobre ministro nesse momento está sendo discutido, não tem nenhuma decisão, nesse momento, e que as equipes, essa equipe de transição vai começar já a trabalhar a partir desta quinta-feira, inclusive, para tentar fazer essa transição. E agora vamos ouvir o que disse a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. O coordenador é o governador Geraldo Alckmin. Como o Mercadante foi coordenador de programa de governo e tem essa relação com os nossos programas, ele vai estar junto, na equipe, e eu também vou estar junto na parte da política e da relação com os partidos, enfim. Eu conversei ontem com o chefe da Casa Civil, senador Ciro Nogueira. Ele me falou que está à disposição, que foi uma determinação do presidente de se instalar o processo de transição, que eu poderia passar a ele os nomes, para eles fazerem as nomeações, que o Centro Cultural do Banco do Brasil está à disposição também. Então nós queremos já a partir de quinta-feira estarmos lá, começando a montar a equipe. Servidores de bancos públicos e ministérios começam a preparar relatórios para a transição de governo. A equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, quer fazer mudanças no orçamento federal para o ano que vem. O orçamento está em discussão no Congresso. Ministérios do governo do presidente Jair Bolsonaro já se preparam para a transição. A TV Globo apurou que ontem o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, se reuniu individualmente com os secretários e determinou que todos colaborem com a nova gestão. O Ministério da Infraestrutura e da Economia também estão à disposição para a transição. Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal já informaram que vão fornecer informações que forem solicitadas pela equipe de transição. Esse processo permite ao novo governo ter acesso a dados, documentos e informações públicas e sigilosas do governo atual. Uma prioridade imediata da equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva é discutir com mais detalhes os números das receitas e despesas da União. Uma das preocupações do governo Lula é saber como estarão as contas públicas para o ano que vem. Durante a campanha, Lula afirmou que pretende aumentar o valor da merenda escolar, que é repassado aos municípios e que não é atualizado desde 2017. Outro ponto, segundo promessa do presidente eleito, é o aumento real do salário mínimo. O desafio vai ser encontrar espaço no orçamento. Há 8 anos, o governo federal fecha as contas no vermelho. Em 2013, o saldo foi positivo, em 123 bilhões e meio de reais. Mas em todos os anos seguintes, o governo federal gastou mais do que arrecadou. A previsão no projeto do orçamento do ano que vem é de um rombo de quase 64 bilhões de reais. Em paralelo, as despesas obrigatórias já representam a maior parte do orçamento disponível, o que pressiona o teto de gastos, que é a regra que limita o crescimento das despesas públicas e que pode ser revista pela gestão do novo governo. O orçamento do ano que vem também não prevê o Auxílio Brasil de R$ 600. Esse valor só vai até dezembro. O benefício médio é de R$ 405 e, para manter os R$ 600, seria necessário abrir um espaço de cerca de 52 bilhões de reais, segundo cálculos da equipe econômica atual. Todos esses dados devem ser discutidos em uma reunião na próxima quinta-feira entre o ex-governador do Piauí, Wellington Dias, um dos coordenadores da campanha de Lula, e o relator geral do orçamento do ano que vem, o senador Marcelo Castro. Este economista da FGV afirma que vai ser um desafio para o governo eleito encaixar no orçamento do próximo ano as propostas feitas na campanha. O orçamento que está colocado aí, ele faz uma série de restrições ao aumento de despesas, algumas um tanto óbvias em termos de saúde, em termos de educação pública. Existe a regra do teto dos gastos, que diz que o governo pode gastar o que gastou no ano passado, no ano anterior, mais a inflação, não mais do que isso. E isso está sendo um certo engessamento. Isso está sendo motivo de negociação política e eu acho que o primeiro movimento não pode ser um movimento de gastar demais, exatamente para não se aumentar a chamada aversão ao risco dos investidores.
E no fim da tarde, o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou pela primeira vez desde que foi derrotado nas urnas no último domingo. Ele não parabenizou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, mas agradeceu aos eleitores que votaram nele. Cobertura completa daqui a pouco no Jornal Nacional. E a seguir, os preparativos para o Dia de Finados. A expectativa de quem trabalha com flores é de aumento nas vendas. Brasil TV de volta falando do comércio para venda de flores durante as homenagens amanhã, Dia de Finados. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a expectativa é de aumento de até 15% nas vendas das floriculturas. Homenagear um ente querido que já se foi é tradição no Brasil. Dia de Finados é celebrado pela Igreja Católica no dia 2 de novembro e, nesta data, as flores estão entre os itens mais procurados. Essa floricultura, todo ano, se prepara para a data. Começou o movimento já na semana passada. As preferidas são as margaridas e os crisântemos. Na loja, poucos vasos ainda estão disponíveis, mas nesta terça, um novo carregamento deve chegar para suprir essa demanda. A expectativa é que no feriado sejam vendidos cerca de 100 vasos. É uma forma de carinho, né, para a pessoa que está lá, já que já se foi, traz o amor, né, um pouco de paz também. Esse economista explica que o aquecimento do setor deve ser entre 10% e 15% neste ano. O segmento de floricultura, ele segue praticamente aquecido, e isso é muito importante para a sociedade como um todo, porque faz os recursos financeiros girarem. Isso fortalece a economia como um todo. Nessa outra floricultura, a expectativa também é de aumento nas vendas agora no feriado de Finados. Por aqui, as mais procuradas são essas flores aqui. E olha, tem para todos os bolsos. Esse vasinho, por exemplo, sai a partir de R$15. E vamos falar agora do frio que tomou conta de boa parte do país por causa de uma frente fria continental, está estacionada por aqui. Na cidade de Vilhena, em Rondônia, mais cedo a temperatura era de 13 graus. Oi, Lília, nós daqui de Rondônia não estamos acostumados a nos vestir dessa maneira aqui, viu? Justamente por causa do calor forte que faz aqui em Rondônia. Mas nesta terça-feira fomos surpreendidos e aí fomos obrigados a ficar bem aquecidos, né, nesta terça-feira, porque a friagem chegou e chegou firme e forte e predomina todo o estado de Rondônia, viu? Vilhena, cidade do sul daqui do estado, foi a que mais sentiu esse frio. Na madrugada desta terça-feira, os termômetros marcaram 12 graus lá na cidade de Vilhena e a temperatura máxima durante a terça-feira inteira foi de 19 graus lá na cidade do sul do estado de Rondônia. Já Porto Velho, o dia todo de terça-feira foi só de chuva e a temperatura máxima de 21 graus, portanto, para quem gosta do frio aqui em Rondônia, para quem não está acostumado com o calor, todo mundo foi pego de surpresa por aqui e o vento sopra e sopra bem forte por aqui, por todo o estado de Rondônia, viu, Lilian? Portanto, a gente vai ficar aqui com esse friozinho que deve predominar durante todo o resto dessa semana. Volto contigo, Lília. E no sul do país, de acordo com a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, nevou pela primeira vez no mês de novembro na Serra Catarinense. Shaina Marcon está em Urupema, traz as informações. Olá, pois é mesmo um mês de novembro atípico aqui em Santa Catarina, viu? Quem diria que hoje eu estaria toda encasacada para encarar um frio que hoje de manhã chegou a 1,4 graus aqui na cidade de Urupema, na Serra de Santa Catarina. E olha que as temperaturas vão baixar ainda mais, segundo a meteorologia. A previsão para amanhã é que as mínimas cheguem a 4 graus abaixo de zero. Hoje teve chuva congelada e também neve no Morro da Igreja, na cidade de Urubici, o segundo ponto mais alto de Santa Catarina, que fica a cerca de 52 quilômetros aqui de Urupema. É a primeira vez que se registra neve em Santa Catarina no mês de novembro. E foi bem rápido, por volta das 8h30 da manhã, durou cerca de 10 minutos somente. Segundo a Epagre, a partir de agora, a janela da neve já se fechou, não tem mais chance, mas para amanhã a previsão é que os campos aqui da Serra amanheçam branquinhos pela geada. Shaina Marcon para o Brasil TV. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Desejo excelente noite para você e bom feriado.